Alô você, bom dia, tudo bem meu irmão, minha irmã? Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Projeto Bereanos. Mais uma vez eu aqui caminhando e meditando. A carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, verso 23, Paulo afirma que Paulo cria uma metáfora. E nessa metáfora está escrito o seguinte: o salário do pecado é a morte. E eu fiquei refletindo, por que o pecado é o salário do pecado? Mas a gente às vezes não pensa que pecar é sem querer, pecado acontece ocasionalmente. Paulo traz algo muito profundo. Paulo cria essa metáfora dizendo que o salário do pecado é a morte. Ele cria um cenário. A palavra salário, nos tempos de Paulo, era do grego opsiona, a mesma palavra usada para o pagamento dos oficiais e dos soldados romanos. Então ele cria um cenário, ele constrói um cenário para fácil entendimento, um cenário de um sistema onde o senhorio de quem peca é o pecado, e ele recebe como recompensa a morte. E isso é muito profundo, porque muitas das vezes a gente não para observar isso. E ele vai construindo esse cenário e trazendo a preocupação e a importância de você observar a sua caminhada, a sua trajetória, para que não ande em pecado. E diz que ele faz a mesma analogia. É como se fosse dois senhorios. Ou você recebe como recompensa esse trabalho que você executou produzindo, pecando. Seu senhor seria o pecado. Ele constrói essa ideia. E o outro senhor seria Cristo, Deus, aquele pelo qual você produz justiça. Mas é interessante que, justamente para fazer uma seleção e não explicar que a salvação vem pelas obras, muito pelo contrário, ele fala que produz justiça. Ele poderia até dizer que produz salvação, mas não. E imediatamente ele fala que a salvação, ela é um dom gratuito de Deus. Não existe merecimento algum na salvação. Não existe nada que você possa produzir, que possa ser ter como recompensa a salvação. Ou seja, é graça, misericórdia de Deus. É um presente de Deus para a humanidade. É um presente de Deus para todo aquele que crê. Então Paulo coloca essa metáfora e deixa algo assim bem profundo. E ele traz à tona justamente essa observância, porque você, quando produz o pecado, quando trabalha para o pecado, quando peca, você automaticamente está se submetendo aos valores morais, aos valores sociais que o pecado estabelece, e produz frutos de destruição. Imediatamente Paulo faz a controvérsia. Quando existe o fruto da justiça, produzido por Deus em você, produzido por Jesus em você, então você começa a mudar completamente a tua visão, completamente os teus valores sociais, completamente o teu valor de vida. E é isso que Paulo tenta passar aos romanos, porque naquela época, assim como aqui, nos tempos de hoje, as pessoas viviam pela ganância, pelo dinheiro, pelo poder. Por mais que o dinheiro seja a mola mestra do mundo, num país capitalista onde a gente vive, e é exatamente isso que ele tenta alertar. A gente mistura uma linha muito tênue entre a necessidade e a ganância. Para refletir, você consegue saber quando é o teu limite da ganância para a necessidade? Então, o próprio Deus, o próprio Cristo, muitas das vezes, ele fala que Deus é o provedor suficiente e não para despertar ganância. Dá um exemplo: o maná que caía do céu. O maná que caía do céu era para ser comido diariamente. Não poderia ser guardado. O povo no deserto, quando estava passando pelo deserto, não poderia guardar aquilo. Então, você começa a perceber como a gente pode ser envolvido. Mas voltando ao aspecto da metáfora de Paulo, algo grandioso, muito maior do que a própria morte pelo pecado, é a salvação gratuita de Deus. É a salvação gratuita através de Jesus Cristo. Simplesmente através de Jesus Cristo. Não há salvação por outro caminho. A própria palavra nos mostra Jesus falando: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que precisa ir ao Pai? Porque Deus é o soberano, criador de todas as coisas. É o criador de todas as coisas. E você não consegue chegar nesse relacionamento com Deus, nesse relacionamento onde haja a justificação dos pecados, sem que haja justamente
sem que não passe por Jesus. É necessário passar por Jesus. É imprescindível passar por Jesus e seus valores morais. Por isso eu digo para você, hoje, começando o teu dia, olhe para Jesus, receba essa graça que é o dom gratuito de Deus sobre a sua vida, Jesus Cristo. E mude o teu foco, mude a tua dinâmica, mude os valores da tua vida. Tá bom? Fica com Jesus, que Deus te abençoe.